Está começando mais um Alma Literária e hoje com o segmento Minuto Personagem. Eu estou abrindo esse segmento do programa para falar sobre personagens de livros, de séries, de filmes, e eu vou fazer esse programa de estreia com uma personagem do meu livro Alma e Sangue, o Despertar do Vampiro, Cara Ramos. Então, vamos começar o Minuto Personagem. Hoje, o personagem em foco vai ser Cara Ramos. Primeiro do que tudo, eu quero agradecer a vocês as curtidas, os compartilhamentos, as visitas na minha página do Instagram, do Facebook e no canal, pelas inscrições e pelos comentários. Muito obrigada. Espero que vocês continuem gostando e prestigiando o programa. Como eu estava dizendo, vamos falar de Cara. Primeiro, esse podcast não tem como ser feito sem que eu dê alguns spoilers. Por quê? Eu vou falar de Cara, eu vou falar da personalidade dela, do perfil, vou falar das aventuras dela e não tem como eu não passar por alguns eventos dos 5 livros da série. Então, eu peço a você, se você não gosta de spoilers, se você não leu ainda os livros e pretende ler, então você para aqui e assiste os outros episódios, certo? Dos programas. Esse é dedicado a Cara e a vida dela, então eu vou falar muito dela, vou falar dos gostos, de Janquima, das aventuras que ela viveu, então assim, realmente vai sair spoilers, não tem como fazer isso sem falar algum momento dos livros, de cenas, tá certo? Então se você não gosta, para aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, perfil físico dela. Como é Cara Ramos? Cara Ramos é muito bonita. Prova disso, Janquima e o rei serem totalmente apaixonados por ela. Ela tem 1,70 m, ela é morena clara, é brasileira, nasceu em São Luís do Maranhão. Ela tem cabelos longos, pretos e cacheados, olhos negros. Ela é viúva, ela ficou viúva aos 22 anos. Atualmente ela tem 25 e foi nessa idade que ela foi imortalizada, certo? Assim, perfil psicológico dela. Como é Cara na TPM e fora da TPM? Cara é uma pessoa alegre, extrovertida. No primeiro livro, quem vai ler vai perceber que ela está num momento triste da vida dela. Faz 3 anos que ela perdeu o marido dela, o Lucas. E desde então, ela não está na depressão, mas ela se isolou, ela não sai mais, ela não sai com os amigos dela, a Alva, nem o Roberto. Ela se isolou, ela rejeita convites e ponto final. Ela tem um grande segredo a respeito da morte do marido dela, que eu não vou revelar aqui, isso é muito, não precisa a gente saber, mas isso isolou ela do mundo. Ela se fechou completamente e ela vive rodeada pelas memórias dele e pelos acontecimentos que causaram a morte dele. Caráter dela, ela é corajosa, ela é bondosa, ela é caridosa, ela é destemida, ela é inteligente, ela é teimosa, ela é ciumenta. Sabe, eu gosto de ter ela como amiga, eu não quero Cara como inimiga, principalmente agora que ela é vampira. Deus me livre de ter Cara como inimiga. Quando ela se tornou imortal, ela teve que... Não vamos adiantar a coisa, vamos voltar. Quando ela se encontrou com Janquima se deparou com uma mulher do século XX. Então, assim, nada do que ele fez, do que ele tentou dizer para ela fazer, funcionou muito bem. Porque ele é aquele típico macho dominador, mas sem exageros. Ele é um cavalheiro. Mas ele queria, de certa forma, controlar as ações dela, mas isso foi impossível, né? Praticamente, ela ensinou a ele com quantos paus se faz uma canoa. E nesse jogo, dessa interação deles dois, a gente percebe que ele vai ter muito trabalho, porque ela nunca vai ceder totalmente. Ela é uma mulher do nosso século, ela é livre, ela trabalha, ela tem a independência dela. Então, assim, por mais que ele queira controlar, ele não vai conseguir. E eu entendo que ele também tinha que aprender muitas coisas, né, a respeito de nós mulheres desse século, e com ela ele aprendeu tudo que podia, mesmo que fosse com uma ajoelhada no meio das pernas dele, como ela mesma fez. Então, quando ela se tornou vampira, ela teve que encarar muitas coisas. Entre elas, leis, regras, chamar Janquima de mestre, que ela não gosta,
assim, é como se fosse ser muito submissa. Mestre, oi mestre, ela não gosta. E isso ficou claro ao longo das leituras dos livros da série. Tá óbvio, né? Se a gente for analisar bem, e você se imagina a situação, você tem sua vida e de repente você se transforma em imortal e tem que chamar o homem que você ama, que é seu amante, de mestre. Pô, que lição, né? Mas infelizmente é assim, no mundo dos vampiros, quando você é um jovem recém-nascido, no mundo das trevas, vamos dizer assim, você tem que seguir essas regras, você tem que seguir as ordens do seu mestre, e se você não segue, tem muitas punições. Ela se vale do amor que ele sente por ela para muitas vezes ele esquecer disso. E a gente vê que ele esqueceu muito disso nos primeiros anos de vida dela, que é descrito no livro Alma e Sangue, a Aprendiz, e para quem tem a versão física ainda, foi nos Segredos de Alma e Sangue. Ele praticamente isolou ela no apartamento junto com ele, ele saía junto com ela, ele vigiava os passos dela, ele temia que ela descobrisse outros seres sobrenaturais. Ele praticamente isolou ela do mundo exterior, só saía com ele, e ele não contava muito para ela. E isso tudo deixou ela aqui meio numa redoma de vidro. Durante 5 anos ele não ensinou muito bem como ela lutar, nem se defender, até que foi preciso ela, numa confraternização entre eles, ela levou uma surra de Otávio, assim, surra entre aspas, eles estavam lutando e ela lutou bem, mas ela perdeu e mostrou a ele que ele não estava ensinando a ela, que ele estava sendo um mestre negligente. Então o cara teve que recuperar o tempo perdido. E ele cobrou duramente isso dela. Ela teve que aprender a lutar e ele vigiava os passos dela. Ela tinha hora para acordar, tinha hora para comer, tinha hora para treinar, tinha hora para dormir, entende? Então assim, cara, teve que se adaptar a tudo isso. Agora, saindo do personagem, trazendo ela para a realidade, eu vejo hoje em dia ela como uma personagem que cresceu muito. Ela é uma pessoa que se desenvolveu muito. Ela mudou, ela aprendeu tudo que ela podia sobre o mundo sobrenatural. Ela consegue lidar com o Jean da melhor forma possível. Eles tiveram altos e baixos. O relacionamento deles teve momentos bons e ruins, péssimos, mas até hoje sobrevive. E ele, no mundo dela, ele é tudo. Só que ela não deixa ele perceber tudo isso, porque se ele perceber que é tudo isso, ele não vai, né? Ele vai ficar insuportável. Eu tenho certeza que ela esconde muito disso para ele justamente não dominar, não tomar todo o espaço, entendeu? Vamos lá. Janquima. Ela ama ele, ela tenta preservar a liberdade dela, mas ela tem grandes fantasmas que assombram ela. Valéria, Thaís, Rosa Maria. Essas 3 mulheres são as 3 reencarnações dela. Valéria foi a primeira, que foi a esposa mortal de Janquima. E Thaís foi a segunda reencarnação. Depois da morte de Valéria, ela renasce séculos depois como Thaís, a florista cega que Janquima salvou e protegeu e se tornou amante dele. E Rosa Maria foi logo depois da morte de Thaís. Ela renasceu e não se encontrou com ele, por ele estar adormecido. Ela se encontra com Ariel e essa vida ela vive em parte ao lado dele. Renasce em São Luís do Maranhão como Cara, brasileira, né, mortal, e reencontra-se com ele. O papel dele nisso tudo, Jean sempre vai ver em Cara todas essas mulheres, mas eu noto que ele vê mais especificamente Thaís. Eu acho que Thaís marcou mais a vida dele do que Valéria. Claro, ele amou todas igualmente, mas eu acho que Thaís marcou ele de uma forma mais forte, entendeu? É tanto que ela é quem assombra mais ainda Cara. Quando ela olha aquele relicário, que ela vê a imagem de Thaís ali, é como se ela não estivesse vivendo bem essa vida. Então, cada vez que ele faz alguma comparação, ela se chateia por isso, porque ela quer viver bem essa reencarnação. Agora ela é Cara Ramos, então
nada melhor do que ele perceba isso, que ela é essa mulher agora e que ele tem que conviver com ela. Claro, isso é, assim, são detalhes, afinal, elas já morreram e ela é quem está viva agora, mas, assim, eu acho que as comparações afetam muito ela. Eu sinto isso. Jean, com medo de perder Cara, ou que alguém a levasse, ou que ela morresse, mesmo sendo imortal, ele super protegeu ela. Ele passou a negligenciar as obrigações dele de mestre, que era ensinar ela a lutar, ensinar ela a se defender, conhecer outras criaturas do mundo sobrenatural e saber se defender sozinha sem a presença dele. Mesmo então tenra idade, né, nos primeiros anos de vida dela, 2, 3 anos, ele estava negligenciando isso. E isso fica óbvio quando eles têm uma reunião na casa do apartamento deles e Otávio desafia Cara para uma luta. E ele, com segundas intenções, praticamente dá uma surra nela. Ela não consegue se defender. Ela consegue se defender, mas ela não consegue vencê-lo. E ao mesmo tempo, ela termina por apanhar, quase assim, ser surrada por ele com a espada. Ele fere ela várias vezes e fica evidente que ela não está aprendendo o suficiente. Claro, ele é mais poderoso, ele é mais velho do que ela, mas ela tinha que fazer melhor do que ela fez e ela não conseguiu. Então, a partir desse momento, Jean volta a assumir a postura de mestre e passa a ser muito rígido com ela, quando na verdade a culpa foi dele. E essa parte eu acho bem injusta. E Cara também se ressente muito disso, porque assim ele passou a controlar todos os passos dela. Isso sufoca ela. Cara é livre, ela precisa de liberdade para ela viver. E ele prende ela. Ela tem hora para acordar, ela tem hora para comer, ela tem hora para treinar, ela tem hora para dormir. Ela não pode sair sozinha, só sai com ele para se alimentar. Isso para ela é o fim do mundo. E para quem não seria? Ele foi muito injusto, ele foi irresponsável e depois ela que foi punida. E assim, eles nesse período aí, eles têm uma briga violenta porque ela descobre que está sendo seguida por um outro vampiro e ela não entende que é a sentinela dela. Todo jovem vampiro é seguido algum tempo de sua vida imortal pelos poderes do mundo vampiro e para ver o comportamento dele, para ver se ele está fazendo tudo certinho, se ele não está cometendo algum erro, se ele não está colocando o mundo dos vampiros em risco. E ela, mais do que ninguém, é vigiada porque ela é a filha do favorito do rei, o vampiro que mais perto chegou do trono. Então ela ou vai ser rainha, ou Jean Kima uma hora derrota o rei Ariel Simon. Então ela tem que ser realmente vigiada e é colocada uma excelente sentinela para vigiar ela. E quando ela descobre isso, ela praticamente cai de um prédio e há toda uma série de eventos envolvendo isso e deixa ela completamente transtornada. Essa ideia de ser seguida, já não bastava ser seguida por ele, agora ser seguida por uma sentinela, um vampiro estranho que vê ela comer, que vê ela fazer tudo. Então isso pira um pouco a cabeça dela, ela fica muito doida com isso, mas ela não pode, infelizmente, impedir. Nenhum vampiro jovem pode impedir dentro do universo de Alma e Sangue. E assim, a gente percebe que Jean tem um amor desmedido por ela, mas ao mesmo tempo é como se ele estivesse sufocando ela, entendeu? Passada essa fase, Cara entra numa fase mais tranquila, onde ela consegue liberdade e ela vai se desenvolver melhor e vai conseguir sair desse turbilhão de emoções, dessa vigilância cerrada de Jean Kima. Infelizmente, ela volta para São Luís do Maranhão e provoca uma confusão ainda muito maior, porque ela descumpriu uma regra do mundo dos vampiros. Ela escreveu um manuscrito e gerou uma série de confusões a respeito disso, que deixou o mundo dos vampiros em polvorosa. Ela é punida, Jean Kima posto numa caixa, e os eventos que vão se desenrolando disso aí envolvem ela cada vez mais dentro da trama do mundo, do universo dos vampiros, entendeu? Quebrando leis e regras e sem querer se aproximando cada vez mais de Ariel, se aproximando cada vez mais de ser a rainha dos vampiros. Assim, na mente dela, na cabeça dela, o que eu percebo
que ela troca de ideia comigo é que ela tem muito medo disso, porque ela ama Janquima. O amor deles dois é imortal, ele vem atravessando eras e vidas e problemas e dramas e tragédias e ela só quer paz do lado dele. Mas infelizmente isso, ao longo dos livros da série, tem momentos bons, momentos ruins, momentos que eles estão juntos e momentos que eles estão sozinhos. Mas eles conseguem manter o amor deles vivos, apesar de toda essa bagunça, de todas essas confusões e inimigos. E o bonito disso é que o amor dele só fortalece, o amor dele só cresce. Então, assim, ela mudou, ela evoluiu como personagem, como mulher, como pessoa, como amante, como futuramente a campeã do rei. E assim, Janquima faz parte dela, ele está, afinal de contas, correndo nas veias dela com o sangue dele imortal. E ele é o grande amor da vida dela. Claro, chegou um momento em que Ariel cruza o caminho dela e ela tem que lidar com Ariel. E isso significa lidar com o rei dos vampiros, o poder físico em pessoa materializada da imortalidade. Mas isso é exigido dela porque, afinal de contas, ela também viveu com ele uma vida. Ela era Rosa Maria e o amor que eles viveram juntos foi intenso também. Isso balançou o rei. Então você imagina na cabeça de Ariel, quando ele reencontrou ela, que viu ela renascida de novo nos braços de Janquima. Foi terrível para ele. Ele que já é um vampiro solitário, mas a gente não está aqui para falar de Ariel, a gente está aqui para falar sobre Cara. Ela entende tudo isso, ela sente profundamente os sentimentos dele, mas ao mesmo tempo, como dividir o coração em dois, Jan e Ariel. É uma coisa complicada, que ela só veio aprender a lidar com destreza a partir do livro A Aprendiz e a Guerreira. Foi quando ela realmente conseguiu lidar com essa questão, entendeu? As aventuras, o caminho que a série tomou, deixou ela mais forte para entender tudo isso e deu a ela as armas certas para ela poder viver entre esses dois mundos e esses dois homens. Isso é muito legal, porque assim, ela conseguiu apaziguar os dois e ela conseguiu amar os dois igualmente. Eu acho isso super possível, você amar duas pessoas. Mesmo que uma você ame mais e a outra você ame não tanto, mas que você ame ele. E Cara é um turbilhão de emoções, de paixões, de tudo. Ela é fogo vivo, entendeu? Ela é uma rosa vermelha mesmo. Ela é a paixão personificada em um corpo imortal. E Janquima e Ariel sentem isso. Ela é vibrante, entendeu? Como se fosse tudo para eles. Ciúmes. Cara é ciumenta? Óbvio que é. Ainda mais ciúmes de quem logo, né? De Janquima. Nossa Senhora, ela morre de ciúmes dele. E assim, ela, de certo modo, ela tem ciúmes dele com Valéria, ela tem ciúmes dele com Thaís, ela tem ciúme dele com Consuelo, que é aquela megera que todo mundo conhece, que foi amante dele durante um tempo. Então, assim, é difícil também para ela lidar com essas questões. Afinal de contas, ele não é... se ele fosse mortal, seria assim, é como se ele tivesse uma ex-mulher e alguns filhos. Ela teria que lidar com isso, mas ele é imortal, ele viveu já mais de 400 anos. Então, assim, muitas mulheres cruzaram o caminho dele, vampiras, inclusive. Como lidar com o ciúme com um homem de 400 anos, um imortal de 400 anos? É muito complicado. Na minha cabeça é complicado, imagine na dela. Porque elas eventualmente voltam. Claro que as outras vidas dela ela tem que encarar. Mas Consuelo, aquela megera, puxa vida, Consuelo torrou a paciência. Ela se acalmou agora, mas ao longo dos livros, Consuelo encheu a paciência de Cara. Agora, o calcanhar de Aquiles mesmo de Cara foi Alma. Alma, pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Eu não sei se eu, vampira, teria deixado ela viva. Eu acho que se eu fosse Cara, eu teria ido lá e dado um jeito nela. Ela se controlou muito. Eu acho que, assim, foi uma prova de fogo para ela. Ter que aturar ela, não ir lá matar ela. Entendeu? Eu acho que qualquer outra vampira teria ido lá e matado Alma. Com certeza que teria ido. Me digam vocês aí, vocês não teriam ido matar ela? Eu teria. Sério, meu homem não.
eu teria ido lá, resolvido a situação e depois eu brigava com ele também. Afinal de contas, os laços de amor são eternos, né? Que história é essa? Ele também foi um safado. Janquima foi um safado, mas eu entendo o lado dele, como escritora, que ele estava buscando respostas. Mas, poxa, tinha que buscar respostas logo na cama dela? Brincadeira, né? E o cara vem lidando com isso muito bem, apesar de todo aquele estresse que rolou quando ela descobriu que ele estava mantendo a alma. Ela conseguiu passar por isso. E tipo assim, agora, chumbo trocado não dói, né? Ela também ficou com o rei, ele ficou com a alma. E enfim, é isso aí. A gente tem que encarar a realidade. Somos todos adultos e esse tipo de coisa às vezes acontece. O melhor é lidar da melhor forma possível. Aí, vendo por esse lado, ela fez bem em não ir lá e matar a alma, né? E beber o sangue dela. Mas fazer o que, né? É a vida dos seres imortais. Deixa eu ver se eu passei alguma coisa. Se a gente fosse fazer um bate-bola com o cara, seria mais ou menos assim. Cor, preto, arma, pistola e faca. Dia da semana, qualquer um. Noite ou dia? Noite. Sapato, baixo ou alto? Botinhas. Perfume. Jasmim ou rosa? Rosas. Ariel ou Janquima? Eu vou deixar pra lá. Vinho ou sangue? Champanhe e sangue. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tracei aqui pra vocês o Minuto Personagem com o personagem Cara Ramos. E assim, espero que vocês continuem compartilhando os áudios, passando lá pela minha página do Facebook, no Instagram. Deixem seus likes, deixem sugestões, dê sua curtida. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você tem alguma sugestão, por favor, deixe nos comentários. E é isso. Vamos que vamos e o programa vai terminando por aqui. Beijos mordidos.